Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 32. O texto que vamos meditar esta tarde é o texto de Isaías, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8, estaremos trabalhando este texto. Porém, antes de lermos o texto, eu queria informar aos irmãos que Deus, ele instituiu a família desde o princípio do mundo, para que desta família que foi criada no paraíso, no jardim do Éden, todas as demais famílias crescessem e fossem edificadas de forma harmônica no amor do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Mas, infelizmente, o homem se corrompeu, não escolheu se submeter ao governo de Deus e quis estabelecer o seu próprio governo. O homem quis ser dono de si mesmo e, a partir daí, passou a predominar tudo quanto é de mazela e de tristeza, que fragilizam e destroem as famílias. Prostituição, discórdias, rancores, invejas, ciúmes, toda sorte de males passou a corromper as famílias na terra, a partir da corrupção da primeira família que foi criada no Éden. Deus, ele tem a sua forma de criação de uma família santa. Ele é quem tem a solução para a sua família. Agora, a igreja passou a ser o modelo para as famílias. Cada família da terra deve olhar para a igreja, como ela se une, como ela se comporta, como ela é governada, e deveriam viver ao modelo da Igreja de Cristo. O texto fala do reino de Jesus Cristo, de forma que preencherá o ideal divino, uma nação santa. Isaías aqui está mostrando o Rei divino, fornecendo tudo que aqueles que se sentem inseguros, frágeis, um rei que pudesse fornecer abrigo para que essas pessoas se refugiassem. Um rei que satisfaria a alma sedenta destas pessoas. Ele concederia aos crentes uma visão espiritual, um poder de ouvir, de aprender, que jamais falharia. Sob o governo deste rei, que é o Senhor Jesus, os homens já não serão mais enganados pelo príncipe da mentira. Foi isso que aconteceu. O Verbo de Deus se encarnou, desceu como rei e protegeu o seu povo. Porém, o governo de Deus aprove a ele ser estabelecido através dos seus ministros fiéis. Deus governa por meio dos seus ministros fiéis. Observe que Deus se utiliza de mestres fiéis. Nós vamos ver isso no capítulo 32 de Isaías, a partir do versículo 1 ao 4, quando diz o seguinte: Eis que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de água e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender.
e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Aqui você observa que Deus está levantando líderes que farão e suprirão as necessidades do seu povo. Aqueles líderes que serão levantados com uma vida de fidelidade à palavra de Deus e que fará com que o povo se sinta vivo, fará com que o povo viva de fato uma ordem espiritual, de maneira que produza saúde, de maneira que eles se saciem, se satisfaçam na palavra. Porque hoje em dia as pessoas estão sedentas, precisando da palavra de Deus. E por não a terem, eles ficam confusos, perturbados, passando de igreja em igreja, indo por lugares em busca de saciarem e satisfazerem as suas almas. Porém, o que faz um verdadeiro líder? Como o Senhor Deus apresenta o seu líder fiel, que cuide do seu povo da maneira que agrade ao Senhor. Observe o versículo 22, fala que o bom líder traz segurança. As pessoas se sentem seguras quando são governadas por um bom líder. Também, no versículo 3 e 4, mostra que um bom líder traz percepção e discernimento. As pessoas começam a perceber as coisas, elas começam a discernir o bem do mal. Elas não são totalmente dependentes do líder, porque o líder as ensina a discernir os tempos e as épocas, a identificar aonde está a malícia, a maldade, e eles conseguem caminhar de alguma maneira sozinhos. Agora, o versículo 3, o versículo 5 e 8, mostra que o juízo deve ser segundo o caráter de Deus. E quando isso não ocorre, Deus se levanta para exercer juízo contra os líderes maus, que é a segunda parte do nosso texto, que mostra que Deus elimina os mestres infiéis. O mestre fiel, o líder, o pastor fiel, ele tem que ter essa característica de trazer paz, segurança, conforto para o povo. O povo não luta sozinho, eles lutam à frente do povo. Ele traz paz e segurança. Ele enfrenta as tempestades. Observe o que diz o texto. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Então, o líder de verdade é aquele que está à frente do seu povo, e não escondido atrás do povo. É aquele que fornece a segurança, o alimento para o povo de Deus, e não aquele que só faz tomar a lã das ovelhas. Esse é o bom líder, mas existem os líderes perversos, e essa é a segunda parte do nosso texto, capítulo 32, o versículo 5 ao 7. Diz assim: ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor. Porque para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do nobre é justa. Então, assim são os perversos.
Assim eles enganam os incautos. O que é que um mau líder faz? Especialmente, principalmente, um mau líder espiritual é aquele que faz o possível para você não se aprofundar nas Escrituras. Quanto menos você conhecer as Escrituras, melhor é para esse falso líder. Porque ele tem você nas mãos. Como você vai se defender dele se você não tem a espada da verdade nas mãos? Então ele faz de tudo, ele preenche o culto com louvorzão, com festividades, com testemunhos humanos, com teatros. O que ele puder colocar à frente da doutrina, ele o fará. Porque ele quer o povo ignorante. Ele quer o povo sedento para comer de suas migalhas. E aí ele dá um pouquinho e o povo fica todo satisfeito, quando, na verdade, nas Escrituras há banquetes maravilhosos que está sendo privado. A ferramenta do falso líder é o medo pelo poder. Então ele começa a pôr medo. Já vi muitos líderes pregando e dizendo, olha, ou vocês param de fazer do jeito que estão fazendo, ou eu tiro a minha cobertura espiritual de sobre vocês. E mostram, de alguma maneira, com seus argumentos falazes, que se eles tirarem a cobertura espiritual, os demônios terão acesso a você. E o povo fica com medo e dependente eternamente daquele líder. E por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Estes líderes rejeitaram os caminhos do Senhor, os quais levam a vida. E essas pessoas andam sedentas, vazias, famintas. Você tem a palavra de Cristo no coração, você conhece as doutrinas, você pode saciar esse povo. Mas os líderes deles não permitem isso. Quando você vê um líder proibindo você de visitar outra igreja, desconfie. Porque ou ele não te ensinou suficientemente bem para ter segurança de que você vai e não vai ser enganado nem iludido, ou ele quer simplesmente dominar você para que você não aprenda a verdade no lugar para onde você está indo visitar. Eu já vi 2 exemplos de assédio moral, de assédio religioso, espiritual, sobre um jovem. Os 2 assédios seguiam na mesma direção. Um foi porque o jovem estava apontando os erros que estavam ocorrendo na igreja. E aí, esse líder espiritual chamou o jovem e disse, olhe, pare com isso. A gente estava prestes a te promover a ser pastor, mas você, com esses apontamentos, com esse comportamento, a gente não vai mais te promover. E outra vez, o mesmo jovem também sofreu um assédio, quando ele tentou defender a verdade. Chamaram ele e disseram, olha, você estava prestes a ser promovido na igreja. Agora, você está defendendo quem a gente não quer que seja defendido. Mas não é porque a pessoa era ruim, estava errada, não. É por questões políticas dentro da igreja. E graças a Deus esse jovem não se deixou levar por nenhum desses 2 exemplos de assédio. E assim você precisa ser. Não se corrompa. Porque o que é que um líder falso faz? Ele oferece as coisas mundanas. Ele faz com que você se sinta atraído, ele estimula a sua atração a bens materiais. Então, ele vai fazer o possível para que você seja suprido materialmente. Ele pode fazer o possível para que você esteja se sentindo sempre em paz, nunca incomodado.
sempre te promovendo e te exaltando e te elogiando, porque é isso que o mundo quer. Aplausos, elogios. Assim, o texto descreve a verdadeira liderança e os efeitos dela, porém, também descreve os falsos líderes e que Deus não permitirá que os loucos fiquem à frente do seu povo. Em determinado tempo, Deus eliminará esses líderes loucos. E sabe como? Com a palavra, o conhecimento das Escrituras, que liberta aqueles que estão sendo oprimidos e que faz com que eles tenham coragem de sair de onde estão, de um lugar de heresias e de glórias humanas, para buscar refúgio onde a verdade de fato é pregada em todos os sentidos. Como disse o apóstolo Paulo, eis que eu vos protesto do vosso sangue, porque eu jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Mas o falso líder, ele seleciona. O falso líder chega para você e mostra, olha, você aprenda isso, estude isso. E quando você encontra algo nas Escrituras que não é compatível com o que ele quer que você aprenda, ele começa a menosprezar aquilo, dizer, não, isso não é para você. Não, olha, tem coisas aqui que você precisa aprender. E faz o possível para que você não se aprofunde nas Sagradas Escrituras, só naquilo que é do interesse deles. Então, o bom líder, ele toma a frente das tempestades. Ele encara, ele enfrenta as tempestades, os desafios, por amor ao rebanho de Cristo. O falso líder, ele se esconde atrás do povo, para que o povo sofra aquilo que era ele para estar enfrentando. Mas a terceira parte mostra que Deus exige nobreza dos nobres. Aquele que de fato conhece o Senhor, ele precisa honrar o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. É assim que a Escritura ensina. Por isso que Deus diz aqui, olha, no versículo 8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prevalecerá. Então, aquele que de fato tem a palavra de Deus em sua vida, precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Se você foi trazido das trevas para a verdadeira luz de Cristo, para o reino de Cristo, então você é nobre em Cristo. E a nobreza de Cristo tem que exalar de você, você tem que levar para as pessoas a verdade. Ah, mas fulano pode não falar comigo. Quem é nobre do Senhor não se importa com isso. Ah, mas essa doutrina pode ser que incomode. Não se importa com isso. Fala com educação, com jeito, com amor, mas não deixa de falar o que Deus ensina. Mas quantas doutrinas não incomodam o povo por aí? A doutrina da salvação eterna, por exemplo, é algo que incomoda o homem, porque ele quer, pela força dele, garantir a sua salvação. A doutrina do chamado eficaz do Senhor, que não é o homem que escolhe, mas o Senhor que o escolheu e o arrastou das trevas para a luz, também incomoda. A doutrina da expiação restringida, de que Jesus Cristo morreu somente pelos escolhidos do Pai, incomoda muita gente. A doutrina da predestinação incomoda. Então, existem muitas doutrinas que estão nas Sagradas Escrituras, mas que são escondidas. Porque uma igreja bem fortificada não aceitará qualquer líder. Ela só vai aceitar o líder que estiver de acordo com as Escrituras. Só dará nobreza aos que de fato são nobres. Como os crentes de Bereia, onde o apóstolo Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pregava na igreja, e os crentes de Bereia, desconfiados, iam para as Escrituras conferir se realmente Paulo estava dizendo a verdade das Escrituras ou se era invenção dele.
E Paulo diz: estes eram nobres, mais nobres do que os de Tessalônica. E vá lá no início das cartas aos Tessalonicenses e veja os elogios que o apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses. Porém, os crentes de Bereia, Paulo disse que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras à medida que Paulo pregava. E assim são. Os nobres precisam agir com nobreza. Os maus líderes nunca estarão à vontade quando houverem bons líderes. Os bons líderes serão o calo no sapato dos líderes falsos. O Senhor levanta bons líderes, é isso que ele está dizendo. Agora, observe, se você conhece pessoas que pregam de fato a verdade, como é maravilhoso, hein? Se saciar da verdade de Cristo, sem arrudeios e sem invenções. A palavra de Cristo sacia o sedento de fato, e o bom líder leva essa palavra. E se é tão maravilhoso quando líderes limitados o fazem, o que esperar do líder supremo, perfeito, quando nos encontrarmos com ele na glória? O bom líder dá aquilo que ele tem, para que a ovelha caminhe segura. Ele não esconde, não é aquela coisa, não, isso é pesado demais para as ovelhas, não. Ele vai trabalhar de uma maneira que a ovelha saiba discernir, mas tudo que ele conhece, a ovelha também vai conhecer. O bom líder enfrenta a tempestade, arrosta a tempestade em favor do seu povo, do povo de Deus. É personificado através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o líder supremo. Ele se apresentou como o bom pastor. E ele disse: o bom pastor sabe o que faz? Dá a vida pelas ovelhas. E assim deve ser o espelho para o bom líder. O bom líder não só provê o que falta, como elimina o que atrapalha. Aquilo que anda atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento do povo de Deus, ele parte para eliminar. E aquilo que falta, ele vai e busca para o povo de Deus. Líderes fiéis se submetem a Deus. E o povo observa e segue o mesmo exemplo. Se submetem também ao Senhor. Então eu quero concluir lembrando aos irmãos que Deus aprove a ele governar pelos seus ministros. A igreja é o exemplo de família santa. Tem problemas? Tem, mas o bom líder precisa encarar esses problemas. E não é porque fulano é o mais antigo, ou cicrano é o que dá o dízimo maior, ou qualquer outra coisa, que o bom líder, que o líder fiel vai se omitir. Não. Ele não vê estas coisas. Existe um erro, vai ser corrigido. Porque a igreja precisa ser o exemplo para as famílias da terra. O pastor, os membros do conselho, os líderes da igreja são como a mãe e o pai, e o rebanho como irmãos. E todos juntos, buscando seguir as orientações do Deus Todo-Poderoso. É assim que vive a família de Cristo na terra. Ele vos reuniu de muitas famílias. Aqui tem famílias diferentes, tem pessoas de famílias diferentes. E ao mesmo tempo tem uma família só, comprada, lavada, unida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O que é que define um familiar? Seria a biologia, a genética, o sangue, ou o fato da pessoa ser adotada para dentro da família? Pronto, nós fomos adotados para dentro da família de Deus.
e nós temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo. Está em você, está em mim, está em todos que aqui creem nele. Isso nos constitui família, mas aprove a Deus levantar líderes, aprove a Ele exercer uma hierarquia na igreja, de maneira que aqueles que seguem a Cristo se submetem àqueles que Cristo levantou como líderes. Mas esses líderes não são maiores que o rebanho. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo diz: se este pai e esta mãe, ou estes líderes, querem ser grandes, vão ter que servir aos menores. Querem ser nobres, vão ter que servir aos menores. Então, o bom líder serve, o mau líder quer ser servido. Por isso, Deus se utiliza de mestres fiéis. Segundo, Deus elimina os mestres infiéis. E terceiro, Deus exige nobreza dos nobres. Por isso que ele diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11: continue o injusto fazendo injustiça. O líder mau, injusto, continue fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Com quem você se identifica? Então, assuma quem você é e viva intensamente o que você é em Cristo Jesus. Deus abençoe aos amados irmãos. Vamos responder a mensagem, meus irmãos, abrindo a palavra de Deus no livro de Jeremias ainda, agora o capítulo 3, Jeremias, agora o capítulo 3, versículo 14 e 15. Façamos uma leitura alternada, são 2 versículos, Jeremias capítulo 3, versículo 14 e 5, que diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém, meus irmãos. Vamos agora cantar um hino ao Senhor, o hino de número 92. Fiquemos de pé.